Cristiano Melo Paes é um dos fundadores da agência SMPIB, ao lado do sócio Ramon Cardoso. Aos 50 anos é casado, tem 3 filhos e mora nesse prédio de luxo, num bairro nobre de Belo Horizonte. Formado em engenharia elétrica, sempre atuou na área de publicidade. O envolvimento de Cristiano Paes no suposto esquema do mensalão foi cogitado há apenas 20 dias pela secretária Fernanda Carina Somágio, em entrevista exclusiva à Rede TV. O Cristiano era a pessoa de contato que facilitava para o Marcos, e o Ramon ficava na parte de produção. Segundo Fernanda Carina, o publicitário recebia vários amigos em sua fazenda, que fica na estrada de acesso à cidade de Ouro Preto. Entre eles, o ex-ministro do Turismo, Valfrido Mares Guia. A secretária afirmou que Cristiano e o ex-ministro nunca se encontraram na SMPIB, mas que se falavam sempre pelo telefone e que se tratavam como amigos íntimos. A SMPIB anunciou um corte de 35% nos custos. Os clientes estão fugindo da agência, o que derrubou o faturamento. Nos últimos 2 anos, a SMPIB movimentou mais de 400 milhões de reais. As mudanças já aparecem no site da SMPIB. A relação de clientes está em branco. Há um mês, a maior agência de publicidade de Minas tinha grandes contas. Correios, Ministério dos Esportes, Câmara Federal, Governo de Minas e do Distrito Federal. Muitos desapareceram. Um golpe nas finanças da empresa. Segundo o deputado federal Onyx Lorenzoni, a SMPIB movimentou mais de 200 milhões de reais em 2003, o que equivale a um gasto de 761 mil reais com CPMF. No ano passado, o faturamento foi de 239 milhões, com pagamento de 910 mil reais de contribuição sobre a movimentação financeira. Só no primeiro trimestre deste ano, a SMPIB pagou 260 mil reais de CPMF. Hoje, a empresa anunciou um corte de 35% nos custos. A economia inclui redução de despesas e demissões de parte dos 98 funcionários que trabalham nos escritórios de Brasília e Belo Horizonte. A empresa não informa o número de demissões. A crise na agência SMPIB começou depois das denúncias de envolvimento do empresário Marcos Valério no suposto esquema do mensalão. Documentos da quebra de sigilo bancário das empresas de Marcos Valério, que estão sendo analisados pela CPMI dos Correios, mostram que saíram das contas da SMPIB, DNA e Grafite 55 milhões de reais. Dinheiro repassado a políticos, diversos partidos e assessores. Os maiores saques foram feitos nas contas da SMPIB. No depoimento que prestou ontem à CPMI dos Correios, a diretora financeira da agência, Simone Vasconcelos, afirmou que a empresa não tem mais como se manter no mercado. O governo federal suspendeu 2 contratos que tinha com a SMPIB. O primeiro foi o dos Correios, que só este ano pagou à agência 15 milhões de reais. O governo de Minas também cancelou os negócios com a SMPIB e a DNA, que na semana passada demitiu 30 funcionários do escritório de Brasília. Mais de 50% das contas do governo de Minas eram da SMPIB e DNA. Também está suspenso o contrato da Assembleia Legislativa Mineira no valor de 10 milhões de reais. Clientes do setor privado também abandonaram a SMPIB. Os problemas financeiros da SMPIB vão além da queda de receita. O Banco Rural cobra na Justiça o pagamento de um empréstimo que hoje chega a mais de 38 milhões de reais. Na Polícia Federal, os 3 sócios da empresa estão sendo investigados por sonegação de contribuições previdenciárias. No ano passado, fiscais do INSS autuaram a agência por ter funcionários regulares sem carteira assinada, contratados como prestadores de serviço. Documentos mostram que parte das despesas da festa de posse do presidente Lula foram pagas pelo Partido dos Trabalhadores. O dinheiro teria saído das contas do publicitário Marcos Valério. 2 notas fiscais emitidas em 2002. Na descrição dos serviços, constam os preparativos para a festa de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pagamento teria sido efetuado por Marcos Valério, um indício forte, de acordo com parlamentares, que a ligação entre o publicitário e o governo é mais estreita do que se imaginava. O próprio Delúbio, confirmou que essas contas foram pagas pelo Marcos Valério, ou seja, desde a posse,
ele já resolvia dificuldades para arrumar facilidades. Está cada vez mais claro que não se trata de financiamento de campanha eleitoral. Trata-se de um esquema montado para financiar, sim, o governo, aliados do governo, mas com outros objetivos que não campanha eleitoral. As empresas que prestaram os serviços ficam localizadas em cidades satélites de Brasília. A MBA Som e Luz Estruturas recebeu R$144 mil, divididos em duas parcelas de 72 mil. Os responsáveis não quiseram comentar o assunto, mas um funcionário da empresa confirmou a realização do serviço. Foi essa a posse, aqui o material está na posse lá. Tudo que é personalização, iluminação, palco, tudo. Já a matéria-prima, uma das empresas que participaram da produção da festa do presidente, recebeu R$25 mil. Essa nota fiscal confirma o recebimento de 30% do valor. O endereço é, na verdade, a residência dos pais do dono. Diante dos indícios, até os governistas apoiam uma apuração rigorosa do assunto. O PT vê isso de modo crítico, porque houve uma relação não autorizada pelas instâncias partidárias entre o senhor Delúbio e o senhor Marcos Valério. Isso, evidentemente, o PT critica, até porque o seu diretório não tinha conhecimento. A Presidência da República informou que as despesas da posse do presidente Lula foram pagas pelo Itamaraty, mas não deu qualquer informação sobre a festa popular organizada pelo publicitário Duda Mendonça e pelo PT. Duda Mendonça também aparece na lista que Marcos Valério entregou ao Ministério Público. Ele teria recebido o dinheiro das contas do publicitário. Veja agora as notícias que foram destaque hoje no Brasil e no mundo. Roberto Jefferson diz na CPI do Mensalão que não tem como devolver os R$4 milhões que recebeu do publicitário Marcos Valério. Jeep perde controle e atropela policiais que prendiam ladrões de motos em Bangkok. Mais de 200 ônibus deixaram de circular hoje em São Paulo em protesto à morte de sindicalista. 4 pessoas morreram na queda de um helicóptero durante vistoria nas obras de uma hidrelétrica em Santa Catarina. O número 2 da Al-Qaeda apareceu hoje em gravação, fazendo ameaças de ataques contra Londres e Estados Unidos. União Europeia de Futebol indica 5 brasileiros para a disputa de melhor jogador da Europa. O Jornal da TV fica por aqui. Mais notícias no Leitura Dinâmica. Você fica agora com o Super Pop. Uma boa noite. Boa noite e até já.